Olá, meus anjos! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Como se Vingar de um Cretino, da Suzanne Enoch. Minha primeira leitura de 2020 foi o quê? Um romance de época que eu fiquei completamente encantada e decidi vir conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Como sempre, os avisinhos de todos os vídeos. Por favor, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, compartilha o vídeo, isso me ajuda bastante. E se você curte os vídeos que eu faço aqui, me segue lá nas redes sociais também, o meu Instagram e o meu Scooby estão sempre na descrição e eu tô te esperando por lá também. Gente, Como se Vingar de um Cretino foi uma leitura que eu comecei no finalzinho de 2019 e eu sabia que não ia concluir até o ano acabar, então ela foi a minha primeira leitura desse ano novo de 2020 e foi uma ótima leitura. Esse era um dos livros que eu queria desempacar aqui da estante, que já tava há um tempinho, que eu queria ler, mas nunca tinha criado coragem ou tava procrastinando pra fazer essa leitura, e eu peguei pra ler, gente, foi uma leitura que fluiu super rápido e eu só fiquei pensando por que eu não comecei a ler antes. Aqui a gente vai conhecer a George e o Tristan, dois personagens que se odeiam declaradamente. Eles têm uma relação de cão e gato, eles se odeiam há muito tempo e tudo que as pessoas sabem é que essa relação de ódio envolve uma aposta que não deu muito certo e que os dois ficaram marcados pra sempre, eles se odeiam desde então. Acontece que o Tristan, ele tem um passado meio obscuro, ele é um cara totalmente sedutor, ele já ficou com várias mulheres e já fez várias mulheres sofrerem. A partir disso, e a partir do momento que ele faz a George sofrer, ela inventa algumas lições que ela acredita que todo homem deveria aprender a como tratar uma mulher, então ela elenca algumas lições e ela decide aplicar essas lições com o Tristan, porque ela tá cansada de ver ele fazer várias mulheres sofrerem. O Tristan, por outro lado, ele é um cara que sim, ele sabe muito bem as ações que ele já fez, ele sabe que ele precisa pagar por tudo que ele já fez com as mulheres, mas ele também é um cara que tem uma faceta um pouco diferente, ele é um cara muito família, ele realmente ama as pessoas da família dele, que é o melhor pra elas, então ele trata elas super bem. Sobre a aposta que aconteceu uns anos atrás, ele também tem uma versão dessa história que a George não sabia até então. Mas como a George não sabe disso, porque ele manteve isso pra ele, ela vai aplicar essas lições com ele. E assim, o Tristan, ele tem uma família muito grande, isso me lembrou até um pouco os Bridgertons, porque ele tem vários irmãos mais novos, todos homens, e eles moram todos com duas tias que eles têm, né? O Tristan, ele é o responsável pela família, então ele é responsável pelas finanças, por fazer a família ficar bem e por tudo que acontece ali dentro da casa dele. Uma maneira da George conseguir colocar o plano dela em prática é se infiltrar na família dele pelas tias. A George, ela ainda não casou e todo mundo acredita que o que aconteceu com ela e o Tristan marcou ela muito profundamente até o momento que ela realmente não quer casar por causa de tudo que aconteceu. Então a George se oferece pra passar um tempo com a tia dele que tá com um problema de saúde pra se infiltrar na família do Tristan e conhecer um pouquinho melhor dele pra aplicar o plano dela, que é se vingar dele e mostrar algumas lições pra ele. Acontece, minha gente, que a partir do momento que ela está dentro dessa família e convivendo todos os dias com todos esses irmãos, com o Tristan, ela vai conhecer outro lado do Tristan que ela não fazia ideia. Esse lado família, meu Deus, a luz piscou. Esse lado dele amoroso, esse lado dele que faz tudo pra família dele ficar bem, que é muito legal com os irmãos, que tá ali sempre quando os irmãos precisam, e com as tias, principalmente, ele tem uma relação muito legal. Além disso, ela vai ver que o Tristan, ele amadureceu muito desde o que aconteceu. Então ele não é o mesmo cara que fez uma aposta e que marcou a vida dela profundamente. Ele é um cavalheiro hoje em dia, ele realmente é um homem que aprendeu com os erros dele e tá decidido aí a reconquistar ela de alguma maneira. O Tristan, gente, ele também tem um grande dilema acontecendo na vida dele. Ele é responsável pela família dele, só que o pai dele não deixou as coisas muito bem economicamente. Então, eles não têm muito dinheiro, mas eles têm nome, né? Na Inglaterra, antigamente, isso pesava muito, então. Só que ele sabe que também uma maneira de reverter toda essa situação econômica é se casando com alguém, porque as mulheres, como elas tinham o dote, ele poderia usar o dote para quitar as dívidas econômicas. Então, ele também tá procurando uma esposa, só que como ele é um cara muito sedutor e já ficou com várias mulheres, ele não tem uma boa reputação. Mas ainda assim as mulheres caem nos pés dele e ele tá procurando uma esposa e a gente vai ver várias pessoas, né, tentando se aproximar dele, principalmente uma, e ele vai considerar, né, se casar com ela ou não. Só que em paralelo a tudo isso a gente também tem a George colocando o plano dela em ação. Ele não é um livro clichê, mas a gente tá falando de um romance de época, então a gente tem muitos aspectos que a gente já viu em outros livros, mas ainda assim eu acho que a autora colocou muita identidade dela aqui, então você pode esperar por um final que assim, meio surpreendente. As coisas
vão se encaminhando, né, pro casal ficar bem, mas a gente tem várias reviravoltas e várias reflexões em torno desse relacionamento dos dois, que numa maneira é muito conturbado, mas ainda assim a gente consegue compreender a paixão dos dois. Eu queria começar falando, assim, as minhas opiniões a respeito da história. Eu gostei muito da história, é uma história muito envolvente e que a gente tem uma premissa muito interessante, que é uma premissa de vingança, né? Então, uma personagem que passou por muita coisa e tá decidida a se vingar e ensinar uma lição pra esse mocinho. Quando a gente fala de um romance de época, é muito difícil, né? Porque as mulheres, elas seguiam um padrão de etiqueta e elas eram sempre muito educadas e tudo mais. E nesse livro aqui, a gente vê que os personagens, eles se odeiam tanto que isso fica um pouco de lado. E eu achei muito bacana, porque a gente foge um pouco daquele relacionamento meloso e daquelas mulheres todas certinhas, porque a gente tem uma mulher, sim, que é um pouco empoderada. Eu não achei a George tão empoderada quanto as outras mocinhas que eu já vi, mas ainda assim eu acho que ela tem muita personalidade e a autora conseguiu imprimir isso de uma maneira muito boa. A história, eu não achei ela clichê, tá, gente? Confesso pra vocês que algumas coisas eu achei meio previsível, mas não achei clichê de uma maneira geral. Eu achei que a gente tem um romance de época, aquele romance que a gente meio que já tá acostumado, mas ainda assim com um toquezinho que a autora colocou. Foi o primeiro livro que eu li dessa autora, então não posso comparar com outras obras dela. Se você já leu outros livros, me deixa aqui no comentário o que você achou. Sobre os personagens, eu gostei bastante da construção dos dois. Eu acho que são personagens que amadurecem bastante. Eles crescem tanto quanto ser humano, quanto na relação dos dois. O Tristan foi um mocinho que me encantou bastante, porque eu acho que ele é um cara que vai atrás de tudo que ele quer. Quando a gente fala de um relacionamento, eu acho isso muito importante, sabe? Você ir atrás do que você quer, do que você acredita. E realmente ele faz isso aqui. Então, ele já fez muitas cagadas na vida dele e ele tá tentando se redimir. Gosto muito da maneira como ele vai tentar se desculpar, porque ele foge muito do comum. Ele tenta conquistar ela de maneiras, assim, que todos os pretendentes, porque ainda que a George tenha optado por não casar até então, muitos homens estão sim atrás do dote dela. Então ele tenta conquistar ela de maneiras diferentes e vai inovando. Eu achei isso muito bacana e gostei bastante dele. Uma coisa que a autora traz e que eu achei muito legal é uma reflexão sobre o dote. O dote era uma coisa muito comum nessa época, quando a gente tá falando de romance de época, várias mocinhas, elas têm um dote. E a George aqui, ela tem um dote muito alto e que vários cavaleiros estão atrás. E eu acho que as reflexões que a autora traz aqui são muito válidas, sabe? A gente começa a pensar até quando vai o amor do personagem ou até quando vai o interesse pelo dote, ou é os dois juntos, ou também não faria diferença. Traz muitas reflexões sobre isso que eu achei bem bacana. É um livro muito leve, mas ainda assim que traz algumas coisas que a gente pode conversar, a gente pode refletir. Ele fala muito sobre relacionamentos tóxicos, ainda que na perspectiva de um romance de época. Então eu gostei bastante, gente, de como a autora tratou todos os temas que ela se propôs aqui. Sobre a escrita, eu nunca tinha lido nada da Suzane, como eu falei, e eu gostei bastante da maneira como ela conduziu a história. É uma escrita muito leve, eu achei até um pouco às vezes rebuscada, mas ainda assim muito fácil de compreender, e que a leitura vai fluindo de uma maneira assim que você nem vê passar. É um livro cheio de diálogos, que são coisas que eu gosto. Ele fala sobre amizade, fala sobre família e principalmente sobre perdão. Eu sou uma pessoa um pouco cética quando eu vejo livros falando sobre perdão, mas eu achei que a autora soube tratar muito bem isso aqui. A gente tem um personagem que errou, admitiu que errou e a partir disso ele vai se redimir pra tentar reconquistar a personagem. Então eu gostei bastante. É um livro assim muito gostosinho de ler. Então essa é a minha dica pra você hoje, se você tá procurando um romance de época que seja leve, mas que ainda assim traga alguma coisa mais profunda. Essa é uma ótima pedida. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se você leu outro livro da autora, que eu quero dicas de mais livros dela, que eu gostei bastante da escrita dela. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, espero muito que você tenha gostado e a gente se vê. Tchau!